votos. É nosso convidado nesta edição da tarde, o Presidente do Sindicato de Enfermeiros, José Carlos Martins. Obrigado pela sua presença. Tem estado, de facto, em negociações, já há algum tempo, com o Ministério da Saúde para negociar precisamente este dossiê das 35 horas e, sobretudo, esta transição. Está a ser fácil? Há aqui pontos de encontro ou nem por isso? Há pontos de encontro, mas também há, por vezes, algumas zonas nebulosas que interessa clarificar, e esta das férias é uma delas. O sindicato não conhece, não tem conhecimento, porque não foi apresentada nenhuma ideia, nenhuma proposta sobre essa matéria. Agora, em nenhuma reunião houve essa ideia de substituir férias e bancos de horas? Não. Os bancos de horas são ilegais para a enfermagem porque precisam de regulação e, portanto, não há regulação, são ilegais. O que nós vemos são 4 coisas no essencial. A 4 de maio, o Ministério da Saúde e das Finanças assumiu o compromisso de aplicar as 35 horas a todos os enfermeiros, independentemente do contrato, e ao mesmo tempo, o mesmo a dizer, a 1 de julho. A 17 de maio, o Sr. Primeiro-Ministro, e muito bem, veio afirmar que as 35 horas são aplicadas ao conjunto de trabalhadores da administração pública e sem faseamento. Ontem, o Ministro da Saúde veio dizer que a aplicação das 35 horas dos enfermeiros é um ato de justiça, e eu diria de alimentar a justiça mínima. E isto porquê? Onde é que está aqui alguma potencial zona de conflito? Digo isto porque os enfermeiros, apesar de serem dos mais mal remunerados, as 4 horas de qualidade, os especialistas não sendo devidamente remunerados, sempre assumiram responsavelmente a resposta aos cidadãos e assegurar o normal e real funcionamento dos serviços. Por isso, a aplicabilidade das 35 horas a todos, ao mesmo tempo, a 1 de julho, é vital. Qualquer deriva sobre esta matéria pode desembocar num processo. Mas nós sabemos que... E vocês, tem que haver soluções. Vocês têm dito publicamente que há falta de pelo menos 2.000 enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Eu pergunto como é que farão, a partir de 1 de julho, se as 35 horas entrarem também em vigor para os enfermeiros, como é que se garantem esses serviços com a ausência de tantos enfermeiros? Eu, se me permite, diria que, de acordo com os indicadores internacionais e nacionais, só nos hospitais faltam mais de 20.000 enfermeiros e depois cerca de 4 ou 5.000 nos colégios primários. Portanto, o que estamos agora a falar é de qual é o mix de soluções possíveis para que a operacionalização das 35 horas continue a garantir a resposta aos cidadãos e o normal e regular funcionamento dos serviços. E há aqui um mix de soluções que passa pela contratação de pessoal, passa por algumas horas extraordinárias e passa pela gestão de alguns dias que fica em débito. Eu vou-lhe dar os exemplos que eu penso que são perceptíveis para as pessoas. Nós temos 8 instituições que são setor público administrativo que não podem recrutar amanhã enfermeiros. Pequenos, Hospital da Base, Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Cantanhede. Isto implica um concurso e demora algum tempo. Até lá chegarem os enfermeiros. Quer dizer que durante este tempo tem que fazer horas a mais, o que quer dizer que tem que ser pago algum trabalho extraordinário e gerir alguns dias em débito. 90% dos outros hospitais são empresas públicas. Já hoje têm bolsas de recrutamento abertas, isto é, enfermeiros hierarquizados disponíveis amanhã, mediante um telefonema, a virem trabalhar. Assim, não têm que estar à espera daqueles 1.000 que já foram contratados e cujos... São os tais processos morosos. Esse é o tal processo moroso para os quadros primários. O que quer dizer que importa agora é um conjunto de medidas de operacionalização que tem que andar. Mas isso pode ter uma fatura pesada. O Ministro falava em 27 milhões de euros, penso eu. E é aqui que se coloca a amabilidade negocial do sindicato, que é esta. Ou seja, nós estamos perfeitamente disponíveis para que haja aqui no tal mix de soluções que têm que ser ajustadas à natureza das questões que se colocam em cada instituição. Numa instituição nós temos uma carência brutal. O que quer dizer, temos que admitir mais, tem que ser algum pagamento extraordinário e ver o que é que agir em termos nos dias. Isto tem que ser discutido. E quanto a milhões, já agora, se me permite, e o sindicato, e este é o ponto, o sindicato está do lado das soluções e disponíveis para discutir a operacionalização dessas medidas. E uma via verde para contratar despachos autorizadores para contratar enfermeiros que hoje não está a funcionar. Admitem então aceitar também, se esta proposta das férias for colocada, admitem aceitá-la? Temos que avaliar, mas sobre o dinheiro, permita-me dizer o seguinte: o absentismo em enfermagem rondou-se historicamente dos 6,7%. Em 2014 foi de 11,1%, o equivalente a 4.041 enfermeiros permanentemente ausentes. 90 milhões de euros que o Estado, durante um ano, está a pagar sem benefício em termos de prestação de cuidados. A aplicada das 40 horas, durante o ano só de 2014, aumentou 2,3%. O que quer dizer que isto significou menos cerca de 1.000 enfermeiros, um custo de 20 milhões de euros. O que quer dizer que se o Governo contemplar 75 horas para todos, incluindo os sítios, ao mesmo tempo no dia 1 de julho, e designadamente outras medidas pelas quais apresentámos propostas, o pagamento das horas de qualidade é uma questão também central, diminui o absentismo e há aqui dinheiro para aumentar as contratações. Portanto, a aplicação das 65 horas a 1 de julho para todos, conforme é o compromisso do contrato, e uma liabilidade para fasear as admissões, a contratação, porque sabemos que há instituições, já 6 ou 7, não têm bolsa de recrutamento aberto. Têm que abrir e têm que começar a chamar. Se calhar no dia 1 de julho, estas 5 ou 6 já não conseguem lá ter enfermeiros. O que quer dizer que têm que admitir a seguir. A nossa maleabilidade é precisamente para negociar esse faseamento de admissões, adequando tal mix de soluções, contratação, horas extraordinárias. É um faseamento que pode durar até quanto tempo?
Não, estamos a falar de 2, 3, 4 meses. Né? Penso que é o suficiente, de acordo com a nossa estimativa, para que a partir desse momento se entre, digamos assim, em velocidade de cruzeiro. E nestas reuniões que vocês estão a ter, antes de mais gostaria de perceber o tom que está a ser utilizado pelo Governo, se acreditam que o entendimento seja possível brevemente ou não, e já agora, quantos enfermeiros é que estão a reivindicar neste momento que sejam contratados? O que é que está em cima da mesa? Neste momento, o número depende de várias circunstâncias. Portanto, podemos falar, e temos falado em cerca de 900 mil, como podemos falar em 1.200 ou 1.300. A questão que se coloca é essa. Serão recrutados os necessários e os suficientes de forma a que, a aplicar as 35 horas, não se coloque em causa nenhuma resposta aos cidadãos. Né? Outra coisa é que se daí decorre da não contratação do número imediato no dia 1 de julho, do número suficiente, há que horas a mais. Tem que ser o que é que a pessoa paga em trabalho extraordinário e alguma gestão de dias em débito que durante anos os enfermeiros têm tido. E que não compensadas de forma legal. Agora, o que me parece que é extremamente importante é a mensagem de tranquilidade. A aplicação das 35 horas a todos os enfermeiros no dia 1 de julho não traz problemas de resposta aos cidadãos. Os enfermeiros responsavelmente manterão essa resposta. Agora, com a noção que se o Governo continuar aqui com algumas ideias, não aplicar a todos, teremos um processo gravista no verão que nós não desejamos, não queremos, nem é útil, não é esse o ponto em que estamos. O foco em que estamos focados é resolver problemas, discutir soluções. E esse é o sentido do caminho que estamos dispostos a trilhar. José Carlos Martins, obrigado pela sua presença nesta edição da tarde.